meus amados do YouTube. Mais uma vez, peço licença a você para entrar no celular, para juntos nós se banquetear. Neste pouco vai ser servido agora, servido para mim, servido para você, porque eu também necessito desta palavra. Sem esta palavra, eu não tenho vida. Então, meus amados, sejam bem-vindos a este canal, Ed em Nova Aliança. Se inscreva neste canal. Como eu já falei, não para me seguir, mas sim para seguir o Evangelho de Cristo. Um Evangelho sem mistura, sem braganha. E o nosso pão de hoje, meus amados, ele traz o seguinte título, né? A autoridade pastoral é contra a autoridade de Cristo. Isso é que nós vamos entrar nesse estudo agora, né? Se aprofundar nesse estudo. Repito, a autoridade pastoral é contra a autoridade de Cristo. Então, meus amados, sejam bem-vindos neste canal. Se inscrevam neste canal. Esse canal ele precisa crescer para assim alcançar outras pessoas. Quem dera, meus amados, que outras pessoas, assim como eu, como outros colegas que pregam graça pura, sem mistura, sem braganha, quem dera que se muitas outras pessoas viessem fazer esse trabalho, para que só assim todos viessem ser libertados com mais rapidez, né? E como tem poucas pessoas pregando isso, nós sabemos, nós temos a certeza, nós não temos dúvida que o Evangelho de Cristo vai ser pregado. Um Evangelho limpo, sem mistura, um Evangelho sem torção vai ser pregado, e o povo vão se libertar das unhas dos lobos. O povo vão ser salvo não para a eternidade, porque isso nós já viemos do céu salvo. O nosso espírito, quando Deus enviou o nosso espírito a essa terra, já foi com a certeza de voltar. Então, meus amados, nós precisamos se libertar das unhas desses lobos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia para nós, me acompanhar comigo, para que ninguém venha dizendo que eu sou um herege, que eu falo não está escrito, né? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Então tá aqui, ó, 18 e 19. Portanto, Paulo pregando aos Hebreus, né? Portanto, por um lado, se revoga. Eu quero que você preste bem atenção, para você tirar as suas conclusões e me ajudar também, né? Se a palavra aqui ela é para continuar ou foi revogada? A antiga lei, ela foi revogada ou é continuada? Cristo mandou continuar a pregar a antiga lei. Porque, lê comigo, para não dizer que eu sou herege, né? Portanto, se pelo lado se revoga, a palavra revoga quer dizer anula, se anula, tira, né? Não vale mais. Pelo lado se revoga, qual aliança se revoga aqui? Se revoga a anterior ordenanças. Se revoga a anterior ordenanças por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, na antiga aliança, a lei de Moisés, os mandamentos de Moisés, com todas as suas influências, né, de dízimo, de lavação com água, de obrações, de ir a monte, de fazer jejum, tudo isso está falando aqui que ela é revogada. Mas por que ela é revogada? Por quê? Que os pastores não aceitam. Gente de pastor pregando o cristianismo convida, meus amados, pastores que convida uma pessoa para aceitar Cristo, enquanto ele não aceita a palavra dele. Como é que pode uma coisa dessa? Como se
Cristo. Como se pode ser um cristão dessa maneira? Convida as pessoas para aceitar Cristo. Você deve aceitar Cristo. Vem, você precisa aceitar Cristo. Mas a palavra não é de Cristo que vai ser pregada lá. Qual é a palavra que vai ser pregada lá? A palavra de Moisés. Moisés não era um cristão. Vamos continuar para nós entender. Esse vídeo é curto, meu amado. Por causa da sua... Ou porque foi que foi anulada a lei de Moisés? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, servia para alguma coisa a lei de Moisés? Não. A lei de Moisés só trazia o quê? Trazia dores. Era um ministério de escuridão, de morte. Era um ministério de condenação. Então isso foi anulado pelo próprio Deus. 19. Pois a lei, né? Que aqui você está vendo que nós não estamos falando de outra coisa. Nós não estamos falando da escola de samba vai. Nem estamos falando da torcida do Palmeiras, nem da torcida do Corinthians. Nós estamos falando de quem aqui? A palavra está falando de quem? Porque é muito claro. Da lei de Moisés, que era fraca e inútil. Não servia para nada. Mas se não servia para nada, se era fraca, era inútil, como é que se prega hoje? Dentro de uma chamada igreja. O povo prega-se para o povo de Deus seguir o que Moisés pregava. Jejum, ir no monte, copo d'água, que nem isso tem na Bíblia, né? Nem isso tem. Né? Páscoa, tudo era coisa de Moisés. Batismo nas águas era coisa de quem? De Moisés. Mas se tudo isso não tinha inutilidade nenhuma, por que se prega hoje? É a pergunta que eu faço para um teólogo que esteja assistindo esse vídeo, que ele me ajuda aí. Se isso não tinha utilidade nenhuma, por que continuar pregando? Por que passar por cima do dono da igreja que falou que era inútil? Foi revogada. Ele revogou porque era inútil. Ele viu que era inútil isso, aquilo lá. Então ele revogou. Mas os pastores que se chamam cristão, que deviam obedecer à autoridade do dono da igreja, eles não se submetem à autoridade do dono da igreja. Eles impõem à igreja as suas próprias autoridades. Não, porque na minha igreja aqui não é assim. Na minha igreja assim, tem que ser assim. Na minha igreja é assim. Ele mesmo fala que a igreja é dele, não é de Cristo. E, infelizmente, o povo, sem ter o entendimento da palavra, segue o que aquele pastor segue, as ordenanças dele, a autoridade do pastor. É isso que as igrejas hoje, que se chama de Cristo, andam nas autoridades de homens, na autoridade pastoral. Mas qual é a autoridade? Por que não andar na autoridade do dono da igreja? Por quê? Né? Versículo 19. Pois a lei nunca, olha só, nunca aperfeiçoou. Nunca aperfeiçoou. E por que se batiza para aperfeiçoar? Porque se faz Páscoa, que eles chamam de ceia, né? Para aperfeiçoar. Por que faz campanha para aperfeiçoar? Se está dizendo que isso aí nunca aperfeiçoou. Nunca aperfeiçoou. Mas eles passam por cima da autoridade do dono da igreja, que é Cristo, para impor as suas próprias autoridades, porque a autoridade de Cristo, pregando a autoridade de Cristo, eles não ganham nada. Não abre brecha para ganhar. É na autoridade deles que se abre brecha para Braganha. Meus amados, e como que a igreja segue uma coisa dessa, né? Pois se a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, nada. A lei nunca prestou para nada, coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança. Então, a nova aliança introduz esperança. Né? Esperança superior
pela qual nos chegamos a Deus. Então, como se prega uma lei que não servia para nada, não servia para levar ninguém a Deus, e ignora a autoridade do dono da igreja, que é Cristo, que pela autoridade dele é que chegamos a Deus. Não é pela lei de Moisés, não é por um mandamento, não é por jejum, não é por Páscoa, que eles chamam de ceia, não é por buscar no monte, não é por um mergulho numa piscina, por qual que chegamos a Deus, pela nova aliança. Pela nova aliança, pela qual nos chegamos a Deus. Então, meus amados, a igreja, ela precisa, para que ela possa dizer que é cristã, ela precisa submeter a autoridade do dono da igreja. E o dono da igreja não é pastor, é Cristo. O dono da igreja é Cristo. Então, meus amados, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 2, versículo 16 ao 18, diz assim, ó, sabendo contudo, que o homem não é julgado, não é julgado. Mas o que é que se prega dentro das igrejas? Com a autoridade dos pastores? Que a igreja vai ser julgada. Não, você vai ser julgada. Eles ignoram a autoridade do Cristo ressuscitado, que diz que a igreja não vai ser julgada. Eles dizem, não, a igreja vai ser julgada sim. Ignorando totalmente o que o dono da igreja falou, que é Cristo, para impor a autoridade deles, né? A igreja não é contudo que o homem não é justificado por obras da lei, né? Jejum, dízimo, batismo em água, ceia que não é ceia, nem Páscoa sequer, né? Porque não tem os elementos da Páscoa, nem Páscoa sequer, né? Obras da lei, e sim mediante a fé. Mediante a fé em quem? No pastor? Não, você sabe, né, irmão? O pastor pregou, o pastor falou, eu creio. Carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não lê a Bíblia. O que o pastor falou, está falado, né? Por fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé, pela fé em Cristo e não por obras da lei. 613 mandamentos, entre mandamento, orações, era 613 mandamentos, né, que não valia para nada. Nunca ninguém foi justificado por esses mandamentos, nunca. Foi o que você acabou de ler. Pois por obras da lei ninguém será justificado. 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo no pastor, porque tudo que a igreja faz é porque o pastor mandou fazer. O pastor mandou fazer, eles fazem. Não importa se está escrito na Bíblia ou não, porque Santa Ceia não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia não está escrito Santa Ceia. E por que faz? Porque o pastor mandou. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito campanha. E por que faz? Porque o pastor mandou. E Cristo onde entra nessa história? Onde que Cristo entra nisso? Para que você possa ser chamada de cristão, onde é que Cristo entra nessa história? Se você não está seguindo Cristo, está seguindo a autoridade pastoral. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, né? Vamos ler de novo 17. Mas se procurando nós ser justificados em Cristo,
fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se-á o caso, né, de ser Cristo ministro do pecado? Então, se eu mastigar um pouquinho aqui, né, esse versículo 17, mas se procurando nós, né, o cristão de fato e de verdade, que procura ser justificado em Cristo, né, em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? De maneira nenhuma. Por que nós não somos achados? Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não, disse Paulo. É certo que não. Uma pessoa que é cristã, que segue o Evangelho de Cristo, que procura ser justificado pelo Evangelho de Cristo, é lógico que essa pessoa não é um pecador, porque Cristo não é ministro do pecado, porque dizem que as igrejas toda é uma pecadora. Você está acabando de ler, Cristo não ministra em pecado, Cristo não ministra, né, em pecado. E como diz que a igreja é cristã, se Cristo não ministra em pecado, e eles dizem que são pecadores? Você está me entendendo, meus amados? E o versículo 18, porque se tornam a edificar, né? Paulo, isso aqui é um paralelo que Paulo está falando, né? Porque se tornam a edificar aquilo que destruir, por exemplo, eu faço uma igreja, por exemplo, se chama de igreja que não é igreja, né? Aí eu vou destruir aquela igreja, de repente eu reconheci que aquilo lá não é igreja, de derrubo. Aí passam poucos dias, lá está eu edificando a igreja de novo. Então eu sou um transgressor. Porque primeiro eu derrubei, agora eu estou construindo. Então eu sou um transgressor. Porque se torna a edificar aquilo que destruir. Por que Paulo está falando isso? Porque o altar foi rachado na morte, na cruz. Quando Cristo foi à cruz, o altar foi rachado. Então foi destruído o altar. E eles edificaram. E querem ser chamados de cristãos. Estão contra Cristo. Porque Cristo derrubou. Cristo destruiu o altar, rachando ele. O véu rasgou de cima a baixo. De cima a baixo. E eles costuraram. Eles estão a favor ou estão contra? Cristo estão contra. Porque se o véu rasgou, eles costuraram. Se o altar rachou, eles remendaram. Pagaram, prenderam e remendaram. Estão contra ou estão a favor? Estão contra. Aquilo que destruir, a mim mesmo me constitui um transgressor. Então, se essas pessoas dizem que tem um altar, que eles dizem que é o altar onde eles ficam, não é um altar, é um picadeiro lá onde eles ficam, não. É um picadeiro. Então, se eles chamam aquele de altar, eles estão chamando Cristo de transgressor. Porque Cristo destruiu o altar quando ele foi à cruz e falou tetelestai. O altar rachou. O véu rasgou de cima a baixo, o altar rachou. Então ele destruiu. Então se ele torna edificar tudo isso aí, não, vamos fazer um altar, vamos pôr o véu. Então quem é o transgressor dessa história? Cristo. É um transgressor. Né? Versículo 19, vamos ler. Vamos. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Mediante a própria lei, Paulo está dizendo que morreu para a lei, a fim de viver para Deus. Então, para Paulo viver, eu quero que você me entenda, para Paulo viver para Deus, o que ele fez? Largou a lei, né? Porque mediante a própria lei, ele morreu para a lei. Para a lei, Paulo morreu. Para que Paulo morreu para a lei? Para que ele vivesse para Cristo. Então, se dentro de uma chamada igreja pregam lei, eu só quero que você me entenda, me ajude aí. Se dentro de uma chamada igreja pregam lei, né, eles estão vivendo para Deus ou estão contra Deus? Ou estão vivendo para a lei e não para Deus? Né? Que para Paulo viver para Deus,
Para a lei ele morreu, para poder viver para Deus. Então, se uma pessoa está vivendo lei, dando dízimo, batismo em água, fazendo jejum, fazendo ceia que não é ceia, nem é Páscoa, não é porcaria nenhuma, que não é Santa Ceia porque não tem na Bíblia, não é Páscoa porque não tem os elementos da Páscoa, então não é nada, não é nada. Esse povo, eles estão vivos para Deus ou estão mortos? Estão mortos para Deus, porque para eles estar vivos para Deus, eles tinham que morrer para a lei. Você entendeu, meus amados? Estou crucificado com Cristo, né? Morri para a lei e viver, né? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Isso é ser cristão. É assim. Abra sua Bíblia em Hebreus de novo. Volta lá em Hebreus. Volta lá em Hebreus. Nós lemos capítulo 7. Hebreus capítulo 9. Capítulo 9, versículo 26. Um versículo só. 26. Ora, neste caso, seria necessário que esse ele aqui é Jesus, né? Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse morrido muitas vezes. Por que Paulo está dizendo isto? Que ele tivesse morrido muitas vezes. Porque o perdão do pecado foi quando? Pela morte, pelo sangue. Se a igreja tem pecado hoje, então Cristo vai ter que morrer de novo. Eles vão crucificar Cristo de novo. Se eles quiserem ter o perdão dos seus pecados, Cristo vai ter que morrer de novo. Se eles quiserem ser salvo, que para ser salvo não pode ter pecado, que Cristo, já nós lemos, né? Cristo não ministra em pecado, e eles querem ser salvos, o que é que eles têm que fazer? Matarem Cristo de novo. Não é isso que está escrito aqui? Seria necessário Cristo morrer várias vezes, né? Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido, que esse sofrido era morrido na cruz de sofrimento, né? Muitas vezes, desde a fundação do mundo. Então, para tirar os pecados dos judeus e de todos que vieram, de todo esse tempo, do princípio do mundo até agora, só tiraria com o quê? Porque o sangue de bode não valia nada, o mandamento não valia nada. A única coisa que valeu foi o sacrifício dele na cruz. Então, na cruz, ele morreu na cruz, levou na cruz todos os nossos pecados. Agora, se hoje alguém tem pecado, o que é que vai precisar fazer de novo? Matar Jesus de novo, novamente. Para que com seu sangue possa ser perdoado os pecados deles. Mas isso não vai acontecer, meus amados. Isso não vai acontecer. Então, adianta essa igreja ficar dentro da chamada igreja, dando glória, aleluia, e depois em seguida diz que são os pecadores. Não adianta. Não adianta, né? Agora, porém, ao se cumprir, agora no tempo de Paulo, né, que escreveu esta carta, lá pelo ano 67, 68, que Paulo escreveu isso aqui, creio que foi Paulo que escreveu, né, isso aqui. Se cumprirem, né? Agora, porém, ao se cumprirem, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Então, se eu disser que eu tenho pecado hoje, então as promessas que foi feita a Abraão não se cumpriu. Cristo falhou na sua obra, porque a vinda dele aqui nessa terra foi para cumprir as promessas feitas a Abraão. E se hoje eu tenho pecado, isso aqui é mentira. Não se cumpriu. Mas aqui está dizendo que se cumpriu, né? E eu creio. Agora, porém, ao se cumprir, agora, não agora, hoje, dia 7 de setembro, mas há 2000 anos atrás, quando ele foi à cruz, se cumpriu. E as promessas que foi feita a Abraão foi cumprida. Aos tempos se manifestou, né? Porém, agora, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas. Então,
Então, se ele levou nossos pecados na cruz de uma vez por todas, qual é o pecado que eu tenho hoje? Nenhum. Nenhum. E por que as igrejas dizem que tem pecado? Porque não estão em Cristo, estão em Moisés. Estão dizendo, eles, com essas atitudes, eles dizem que Jesus era mais fraco do que Moisés. Mais fraco do que Moisés. Porque João Batista, lá quando estava batizando o povo lá, que Jesus apareceu, que Jesus pediu para João batizar ele, João Batista disse, não, mas eu que devo ser batizado por ti, e tu vem a mim. Ele falou, não, deixa quieto aí, ó. Esquece. Deixa que a lei se cumpra. Deixa que a lei se cumpra. Faz isso aí, me batiza e deixa que a lei se cumpra. Foi essas palavras dele, né? Aí, em outra pregação, João Batista dizia que ele batizava com água, mas depois dele, depois que ele passasse, depois que ele se fosse, vinha um outro que ia batizar o povo com água de novo, é isso? Não. O que está escrito? Que depois dele vinha um outro que ia batizar com quem? Com o Espírito Santo. A igreja diz, não. Nós vamos ser batizados sim, os pastores, né? Não, nós vamos batizar vocês sim com água, igual João Batista batizava. Aquele outro lá nunca veio, não. E o homem lá nunca veio. Não é essas atitudes que os pastores fazem com as suas autoridades, né? E tira, eles rasgam, eles jogam fora a autoridade do Cristo para impor a autoridade deles. Se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Os pastores dizem não aniquilou. Os pecados de vocês vai ficar na piscina. No dia que você for batizado, você vai entrar um pecador e vai sair da água um novo homem. Seus pecados ficou lá. É contra Cristo ou estou a favor de Cristo? É contra Cristo. Estão contra a autoridade deles. A autoridade dos pastores estão contra a autoridade de Cristo. Bem, meus amados, falta duas passagens para nós terminar. Abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, cadê? Capítulo 2, do versículo 20 ao 23, 19, 20, do 20 ao 23. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, para os princípios do mundo, né? Rudimento quer dizer princípio. A autoridade pastoral diz. O que é que a autoridade pastoral diz? Não, aqui tem princípio. Aqui está dizendo, ó, se morresse para o rudimento do mundo, que rudimento quer dizer princípio. Se morresse para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesse, né? Como se vivesses no mundo, vos rejeitais as ordenanças, né? Vos sujeitais, né? Rejeitais, não é sujeitais, né? Como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Vos sujeitais à ordenança. 21. E olha que as ordenanças, o sujeitamento das ordenanças aqui, que Paulo está falando aqui, é dos mandamentos de Moisés, das abluções, tudo aquilo eram 613. Porque se fosse coisa do mundo de hoje, a autoridade pastoral prega que a mulher não pode usar um batom, não pode usar um brinco, não pode usar uma saia curta,
não pode usar uma calça, os homens não podem usar bermuda. Então, onde esse povo ia se socar? Porque a carne que comemos é da onde? Do mundo. A roupa que vestimos, onde é? Do mundo. O transporte que nós usamos para ir trabalhar, de onde é? Do mundo. Então, o mundo que Paulo está se referindo aqui é das ordenanças de Moisés. Que eles teriam que estar mortos para as ordenanças de Moisés e vive nas ordenanças de Moisés, aceitando os pastores com as suas autoridades, dizendo que vocês têm que obedecer às ordenanças de Moisés. Né? Sujeitais às ordenanças. 21. Eram mandamentos, até o 23. 21. Não manuseie isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro. 22. Segundo o quê? Segundo os preceitos e doutrinas de quem? Do Cristo ressuscitado? De quem é as doutrinas aqui? Dos homens. Coisas de homem. Doutrinas de homem. É o que está cheio dentro dessas chamadas igrejas. Doutrinas, preceitos de homem. Não é de Cristo. Não é do Espírito Santo. É doutrinas de homem. E as igrejas, que são vidas, aceitam. Por quê? Porque elas não lêem. Simplesmente eles carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não lê isso aqui. Se lê, não crê. Né? Porque, como é que eu leio isso aqui e vou crer que o pastor falou dizendo que não pode usar certas coisas? É preceitos de homem. E a igreja aceita. Ou seja, as igrejas aceitam a autoridade pastoral e fica contra a autoridade de Cristo. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destrói, se acaba. Não tem aproveito nenhum. 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência. Então, uma mulher, né, com o cabelo lá na polpa da bunda, o vestido lá no mocotó. Qual é a aparência? Da mulher santa. Mas o que é que diz aqui? Tais coisas, com efeito, têm aparência. Só aparência. Tem aparência de sabedoria. Como culto de si mesmo. Culto de si mesmo. Doutrinas, costumes de si mesmo e não de Cristo. Né? Costumes culto de si mesmo e de falsa humildade. Então, uma mulher com cabelo lá na polpa da bunda, uma saia lá no mocotó. Qual é a aparência? A aparência de santo, mas não é. É falso. Tudo aquilo ali é falso. Falsa humildade. De rigor ascético. Todavia, não tem valor. Todavia, não tem valor algum. Contra a sensualidade. E para nós encerrar hoje, meus amados e minhas amadas, volta a sua Bíblia lá em Hebreus novamente. Hebreus capítulo 3. Nós lemos Hebreus 7, lemos Hebreus 9. E agora Hebreus 3. Hebreus 3, do 1 ao 6. Né? Do 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, né? Paulo recomendando, por isso, santos irmãos, por isso, meus amados, que participais da vocação celestiais, considerai atentamente o apóstolo, não é apóstolo Valdomiro, não é nenhum desses aí, considerai o apóstolo e sumo sacerdote
da nossa confissão, Jesus Cristo é o nosso apóstolo, é o nosso pastor, é o nosso sacerdote. Então, meus amados, não existe homem no meio, não existe um intercessor entre o homem e Deus. O nosso intercessor entre o homem e Deus é Cristo, através do seu evangelho. Esse é o nosso intercessor. 2. Qual é fiel aquele que constituiu, né? O qual é fiel aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Então, Moisés era fiel, Moisés era um sacerdote, era um profeta, né? E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No tempo de Moisés, a casa de Deus era física, era o templo, era a sinagoga, né? Era aquele de pano, como é que chama lá, o feito de pano, tabernáculo. Então Moisés era fiel na casa física de Deus no antigo mandamento. Mas hoje, a casa de Deus somos nós. E quem é fiel à casa de Deus somos nós hoje? O Cristo ressuscitado. Vamos terminar de ler. Vamos ler até o 6. Em toda a casa de Deus. 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Então, se hoje eu saio da minha casa para ir num lugar que se chama casa de Deus, eu estou resumindo a Jesus a inferior a Moisés. Enquanto a palavra está dizendo que Jesus é superior. Então, quem é que eles pregam, querem dizer que pregam a favor ou pregam contra a Jesus, ao Evangelho de Cristo? A autoridade pastoral. A autoridade pastoral pega a favor ou pega contra a autoridade de Cristo? Pega contra. Pega contra. Quanto maior honra do que a casa, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém. Toda casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas, quem é? Deus. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, no templo, nos tabernáculos. Mas a casa de Deus hoje somos nós. Então quem é fiel a esta casa hoje? Cristo. Né? A casa de Moisés, a casa de Deus. Como servo. Então, como servo da casa de Deus que era física, Moisés era fiel. Mas Cristo hoje, sendo fiel à casa de Deus que somos nós hoje, que não é mais uma casa de pedra, é de carne. Então, quem é fiel? Cristo ressuscitado, que é o nosso pastor, o nosso sacerdote, o nosso apóstolo. Pastor, existe pastor por aí? Pastor hoje, qual é o sentido de pastor hoje? O pastor hoje é um empresário religioso. É isso. Para tomar dinheiro do povo. Então, eles abrem um CNPJ, se oficializa como pastor e toma dinheiro do povo. E o povo, sem entender da palavra, se mete a julgamento da autoridade pastoral e esquece, deixa de lado a autoridade de Cristo. Né? Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo.
Mas hoje Deus não tem nós como servo. Hoje nós somos filhos. Deus nos chama de filho. No tempo de Moisés, ele chamava de servo, meus servos. Mas hoje não. Hoje nós chamamos nós de filho. Para testemunho das coisas que haviam, então eles viviam numa sombra. Antes de Cristo, eles eram servo, que eles viviam numa sombra ainda, numa promessa que eles iam se tornarem filho. A promessa não tinha chegado ainda. Então eles viviam como servo. Mas hoje não, a promessa chegou. A promessa chegou. A promessa está conosco. Nós temos que se apossar dessa promessa. E hoje nós somos filhos. Deus nos chamou de filho e herdeiro dele. Das coisas havia de ser anunciada. 6. Vamos ler até o 6 para nós terminar. Cristo, porém, como filho. Cristo, porém, como filho, em sua casa. Cristo, meus amados, vamos ler de novo. Cristo, porém, como filho, em sua casa. A qual casa somos nós? Os pastores pregam isso? Mas de maneira nenhuma. Nem cavaca voe. Eles não pregam isso. Porque se eles pregarem isso, ele liberta o povo. Se eles pregarem isso, eles vão pôr a igreja cara a cara com Deus. E eles não querem isso. Eles querem que a igreja fique cara a cara com eles. Eles querem que a igreja fique dependente deles. Eles querem que a igreja veja eles como intercessor. Mas quem é o nosso intercessor? O Filho. O Filho de Deus, Cristo, ressuscitado. Esse é o nosso intercessor. E esse vive conosco. O Filho em sua casa, a qual somos nós. Precisa ter peito para dizer isso aqui, meus amados. Se você é um assalariado da igreja, você come da igreja, você não pode dizer isso aqui. Você não pode pregar isso. Ninguém pode pregar isso se ele vive da igreja. Sua casa que somos nós, se guardamos firme até o fim, a ousadia e a exaltação da esperança. Paulo, e repito, Paulo estava falando aí, essa aqui, ó, somos nós, se guardamos, né, firme até o fim, porque eles esperavam ainda Jesus voltar. Eles sim, eles tinham que aguardar isso aqui, e na certeza, na ousadia e na exaltação da esperança, porque Cristo não tinha voltado. E tudo isto ia se resumir na volta dele, que ocorreu no ano 70. Ocorreu isso aqui. Então, hoje, nós como os filhos que somos hoje, nós não vivemos mais essa esperança. Porque a esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Então, hoje nós vemos e confessamos que Cristo está em nós. E nós estamos em Cristo. Então, nós e Cristo somos um. Somos um. Então, meus amados, esta palavra foi para mim. Se essa palavra foi para você, porque você é um cristão de verdade, de fato e de verdade. Você, se essa palavra foi para você e você obedece essa autoridade de Cristo, você pode ser chamado de um cristão. Mas a pessoa que obedece a autoridade pastoral e um pastor obedece a autoridade de Moisés, pode ser chamado de cristão? Não pode. Mas não pode mesmo. E nem é cristão. Nem pode e nem é. Então, meus amados, paz e graça e até o próximo encontro. Amém? Que termine esse feriado, vão ter uma noite cheia de bênção, um sono maravilhoso, em um resto de semana maravilhosamente na presença de Deus. Paz e graça e até a próxima. Amém?